Abra sua Bíblia comigo, primeiramente, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Novo Testamento, carta de Paulo aos Timóteos. 2 Timóteo 2, 15. Quem encontrou, diga glória. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Evita, pois, falatórios profanos, porque produzirão uma maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Amados, a ordem de Deus, não somente para a questão da palavra, mas em todas as questões da nossa vida, é esforçar-se. Deus tem algo especial para os seus filhos, mas a graça de Deus não é uma graça barata, é uma graça merecida, é uma graça esforçada, é uma graça que você conquista, é uma graça, na verdade, que você batalha para que você possa desfrutar da graça. E na questão da palavra de Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos entender, estamos vivendo dias de uma grande competitividade, em todas as áreas, em todo o mercado, seja profissional, seja financeiro, seja qualquer área profissional, há uma competição muito grande. Há uma competição entre líderes, há uma competição entre especialidades. E em cada uma dessas áreas está sendo criado cursos e mais cursos para aperfeiçoamento, pós-graduação, e isso e aquilo outro. Mas na verdade a palavra de Deus, desde o começo, o Senhor já tem falado aos seus filhos: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te mais um pouco, e olha, se você não conseguir, esforça-te. Você precisa se esforçar para deixar o pecado, você precisa se esforçar para ser o melhor naquilo que você faz, a despeito de ser na palavra de Deus, na casa do Senhor, ou ser numa vida profissional. O mercado hoje em dia ele é muito competitivo, o mercado hoje em dia ele é muito exigente, e nós precisamos entender o momento em que estamos vivendo. É diferente de 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou se colocar de 2 anos atrás. Em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos ter uma dedicação, precisamos colocar o coração naquilo que vamos fazer, precisamos realmente nos aplicar. A palavra do Senhor nos diz, nos profetas menores: aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. As pessoas hoje em dia querem prosperar, mas não querem pagar o preço da prosperidade, querem ser abençoados, mas não querem lutar para conquistar a bênção. E meu amado, não existe uma graça barata, não existe uma conquista sem luta, não existe uma posição sem você andar, subir os degraus para que você possa alcançar aquilo que você almeja. Se você almeja uma cura, você tem que se esforçar, você tem que batalhar, você tem que sair da região de comodismo, da região de conforto, da região que muitas vezes o corpo procura. A alma procura uma região que ela possa folgar, que ela possa descansar, mas você tem que se esforçar. Qualquer fratura que você tem um esforço a fazer, tem fisioterapia, tem exercícios, tem um esforço pessoal. Você tem que se ajudar para poder ser restabelecido. E isso não é somente na área da fratura, não é somente na área da palavra. Deus é sábio, e desde o começo, a todos aqueles que Ele chamou, Ele diz: esforça-te para ser o melhor e para fazer o melhor daquilo que você tem. Nós estamos entrando no 4º ano de Torre Forte. Já estou em tempo de festa. Eu sei que esses 4 anos foram 4 anos de festa, mas sempre que está chegando perto de aniversário, não é bom fazer aniversário? Não é bom fazer aniversário? Dependendo da idade, né? Pois bem, a casa do Senhor está em festa, está fazendo aniversário. Setembro é um mês de festas, e meu amado, eu creio num tempo profético, eu creio que a palavra de Deus nos ensina e nos move. Todos os números apresentados na palavra de Deus determinam tempos proféticos.
Se você quer, por exemplo, um tempo de purificação e um tempo de mudança, a palavra de Deus apresenta de 40 anos. 40 anos, 40 dias se jejuava para ter um grande ministério, para ter um grande mover. 40 anos se demarcava o tempo de vida. Se você olhar para a vida de Moisés, ela é a divisão de 3 períodos de 40 anos. 40 anos sendo treinados, 40 anos no deserto e 40 anos com o povo sendo provado. E nós podemos entender o mover de Deus. Deus tem movido a sua casa de uma forma gloriosa, de uma forma diferente. A unção de Deus que se move neste lugar, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo definida. Todos nós sabemos que Torre Forte tem um chamado e uma unção apostólica. Só que existe um tempo para exercer e para cumprir o chamado apostólico. Existe um tempo para que possamos estar desenvolvendo o ministério apostólico. O que eu estaria falando hoje, que vou transferir para terça-feira, é sobre a igreja apostólica nos dias de hoje. Há uma importância de você conhecer qual é a função da igreja apostólica, há uma importância de você saber qual é a cobertura de um ministério apostólico e quais são os chamados de uma igreja apostólica. Só que a despeito disso, antes disso, o que o Senhor coloca no meu coração é que há uma necessidade de um esforço demasiado, ou seja, esforçar-se é você colocar uma força além da natural, esforçar-se é você investir naquilo que é o seu chamado, é você investir no seu ministério, é você investir naquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Abra comigo primeiramente Josué capítulo 1, logo no comecinho da Bíblia. Josué capítulo 1. Vamos fazer um passeio bíblico hoje. Josué 1. Logo no verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te tu, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Nesses dias você viu sendo ministrada esta palavra, Deus falando com Josué, o encontro, o diálogo de Deus com Josué, e Deus diz a Josué: Josué, Moisés morreu. Não adianta você ficar esperando que ele está morto. Josué, o tempo de Moisés se foi. O tempo de Moisés acabou. Agora é você que tem que se levantar. Agora eu posso te dizer, meu irmão, que Josué também morreu. Não adianta você querer ficar esperando Josué fazer. É você que Deus quer usar. Josué já cumpriu a carreira dele, o tempo dele. Nós muitas vezes ministramos essa palavra e esquecemos que Josué também já morreu. Moisés morreu. E Josué também morreu. E agora quem que Deus vai usar? Você. Então substitui o nome Josué aí por você. Sucedeu, pois, que depois da morte de Josué, servo do Senhor, o Senhor falou a Reginaldo, a Anderson, a Cândida, a Esther, a Conceição, o Senhor falou a Vilela, o Senhor falou a cada um de nós. Sucedeu que depois da morte destes homens, o Senhor quer levantar outro. Josué, Moisés são meus servos que estão mortos. Levanta-te você e agora faz esse povo herdar, tu e todo esse povo, aquilo que o Senhor tem prometido. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Verso 6, esforça-te. Diga comigo, esforça-te. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos empregar uma força além da natural para todas as coisas na nossa vida. Se você está estudando, esforça-te para estudar. Se você não está estudando, começa a estudar. Só que se esforça. Se você está fazendo alguma coisa, você tem que se esforçar para ser o melhor naquela área que você está fazendo, para que você possa ser destacado. Lemos no começo deste culto: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Meu amado, o sal tem que salgar e a luz tem que resplandecer. E para isso, no tempo competitivo que estamos vivendo, você tem que se esforçar.
Deixa eu colocar em outra linguagem. Se você tem um chamado diaconal, você tem que se esforçar para cumprir o seu chamado diaconal. Se você tem um chamado intercessório, você tem que se esforçar para ser um bom intercessor. Se você tem um chamado evangelístico, um chamado pastoral, um chamado missionário, você tem que se esforçar para cumprir o seu chamado. Esforça-te e tem bom ânimo. Existem situações que vêm sobre as nossas vidas para nos desanimar, para que possamos desistir, para que possamos abrir mão em todas as áreas da sua vida. Não é fácil hoje você pegar uma faculdade, você fazer uma pós-graduação, mas meu amado, se você quer, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Para um médico ser um bom médico, ele tem que desprender de um tempo para dedicar à sua profissão, dedicar àquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer exercer. E como pastor, como líder, como diácono, como intercessor, como evangelista, é a mesma coisa. Procura apresentar-te a Deus aprovado, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem aquilo que ele faz, que maneja bem a palavra da verdade. É impressionante nós aceitarmos que um médico tem que se esforçar, tem que se dedicar. Ninguém vai colocar a sua vida na mão de um médico que não sabe se ele se formou direito. Você já pensou? Você está com uma dor insuportável, você vai para o hospital, o médico olha para você, o que você tem? Olha, eu estou com uma dor, estou quase morrendo de tanta dor, assim. Olha, não é minha especialidade e tal, mas deixa eu te examinar. Ele examina e tal, eu acho que vai ter que cortar. Senta aí que a gente vai fazer a cirurgia. Ele começou falando que não é a especialidade dele, já quer cortar. Você vai colocar sua vida na mão dele? Espero que não. Então nós precisamos entender, existem especialidades para cada área na medicina, e você não vai procurar um ortopedista para operar da coluna, para operar do coração, para operar de tantas outras coisas. Tem a especialidade para que você possa fazê-lo. Dentro da casa de Deus também é assim. Dentro do reino espiritual também é assim. Você precisa se esforçar para ser um bom diácono, para ser um bom intercessor, para ser um bom levita, para ser um bom músico. Você precisa se esforçar, porque não é para os homens. Meu amado, se o povo se prepara para os homens, quanto mais para Deus. Esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Sabe por que Deus diz para Josué se esforçar? Porque Deus sabia que Josué iria enfrentar diversos reis que se levantariam contra ele. Deus sabia que existiriam batalhas, e meu amado, quando Deus nos manda esforçar, Ele está nos dizendo, olha, não vai ser fácil, vai ter lutas, vai ter obstáculos, vai ter adversidades, vai ter situações contrárias, mas esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, não te dá margem para abrir mão ou lançar mão do arado quando você está no meio do caminho. Abra comigo Josué capítulo 10, vira aí algumas páginas, Josué capítulo 10. Josué 10, verso 25. Então Josué lhes disse, não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. O que aconteceu? Josué vai possuir uma terra e de repente 5 reis se levantam para matá-lo. 5 reis se levantam para afrontar o povo de Deus. Agora, Josué não poderia incentivar a sua equipe de trabalho se ele não tivesse garra. Para que ele pudesse dizer à sua equipe de trabalho, esforça-te, não temas, Deus já tinha dito a ele, Josué, esforça-te e não temas. Você não pode cobrar dos outros aquilo que você não faz. Você não pode requerer dos outros aquilo que você não é.
Então, meu amado, se você quer um ministério próspero, se você quer um ministério abençoado, você tem que ser o primeiro a se esforçar, você tem que ser o primeiro, num português claro, a dar o sangue, para que realmente aquilo possa ser bem feito, para que realmente aquilo possa ser um sucesso, possa prosperar, possa ser abençoado. Josué capítulo 23, Josué 23, verso 6. Mais uma vez Josué exorta a todo o povo a observar a lei do Senhor. Josué capítulo 23, verso 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Em outras palavras, Josué estava dizendo: esforça para não pecar. Em outras palavras, Josué estava dizendo: esforça-te para permanecer no caminho, para não se desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda. Esforça-te, ou seja, aplica uma força além da natural, para que você possa cumprir tudo o que diz na lei de Moisés. Esforça-te para guardares e para fazer tudo aquilo que está escrito. Esforça. Temos que nos esforçar para fugir do mal, temos que nos esforçar para não cairmos em pecado, temos que nos esforçar para não mentirmos, para não proferirmos palavras que desagradam ao Senhor, temos que nos esforçar para usarmos a nossa língua de uma forma abençoada, como disse o pastor ontem. Quantas pessoas estão jurando enganosamente, quantas pessoas estão mentindo, estão fazendo fofocas, estão proferindo palavras de maldição. Meu amado, esforça-te para proferir a palavra de Deus e para abençoar com a sua boca. O que Josué está ensinando ao povo: esforça-te para cumprir a lei de Moisés. Esforça-te. Isso significa, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas você vai conseguir. Se eles conseguiram, você vai conseguir, meu amado. Se eles conseguiram, você também pode fazer. Esforça-te para ganhar, para receber, para prosperar, para ser bem-sucedido, para cumprir o teu ministério. Paulo se esforçou, Paulo aplicou uma força além da natural para ter um ministério bem-sucedido durante toda a sua vida. O importante não é como você começa o seu ministério. Começar um ministério é a coisa mais fácil que se tem no mundo. O importante é que você mantenha o ministério íntegro durante toda a sua vida e que você acabe o seu ministério em glória, em honra. É mais importante como você termina e não como você começa o seu ministério. Olhamos para a palavra de Deus, tantos e tantos homens de Deus que começaram tão bem. Eu olho para a vida de Saul, meu irmão, eu acho glorioso o chamado de Saul. Já falei isso. Ele sai em busca das jumentas do seu pai, à procura das jumentas, e nessa procura das jumentas, vai à casa de um profeta, e o profeta o separa. Olha, na verdade, as jumentas do seu pai já estão encontradas, Deus quer falar com você, por isso que você veio até aqui. E ali começa o ministério de Saul. Vai em busca das jumentas e depois vira um jumento. Depois, sobe a cabeça, ele se perde, ele começa a mentir, ele começa a ir contra o que Deus estava falando. Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Começou tão bem, começou de uma forma tão tremenda, tão gloriosa, mas se perdeu no meio do caminho. Você já viu o ministério de Sansão? Estudar a vida de Sansão é a coisa mais gloriosa que tem. Sansão era juiz, Sansão era profeta. Meu amado, Sansão, o homem mais forte que a palavra de Deus nos apresenta. Sansão tinha um ministério glorioso. Seus pais não podiam ter filhos, e Deus faz uma promessa e levanta Sansão. E meu amado, o chamado de Sansão foi antes do ventre de sua mãe. Algo glorioso, algo tremendo, algo maravilhoso. Mas de repente ele começou a ser levado pelas mulheres da cidade que ele estava, e diante dessa realidade
ele mata o seu ministério, ele enterra seu ministério. Começou de uma forma gloriosa, mas foi um fracasso. De sacerdote, de rei, de juiz, se tornou palhaço dos filisteus. A palavra de Deus diz que ele tinha que fazer palhaçadas para que os filisteus pudessem rir na festa. Deus não chamou Sansão para ser palhaço. Deus não te chamou para ser palhaço dos ímpios. Deus te chamou para ser rei e sacerdote. Deus te chamou para desfrutar do melhor dessa terra, mas para isso você tem que se esforçar. Para isso, você tem que aplicar uma força além da natural. Por quê? Você está vivendo num mundo em que o sistema deste mundo te leva ao inferno. Você está vivendo num mundo que jaz no maligno e o sistema deste mundo é dominado por Satanás. O sistema deste mundo é você pecar, é te levar a pecado, te levar à queda. Meu amado, os conceitos do mundo têm mudado, mas Deus te alerta nessa noite: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te, porque é você que o Senhor chamou, é você que o Senhor vai usar nesses dias. Esforça-te para fazer as coisas certas, para não pecar, para não cair em pecado, para cumprir a palavra do Senhor. Esforça-te. Deuteronômio capítulo 31, vira aí algumas páginas para trás. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar, e tu os farás herdar. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem espanta-te. O que significa isso, meu amado? Moisés estava dizendo para Josué antes de Moisés morrer: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e anima-te. O que significa isso? Vão acontecer situações que vão tentar te desanimar. Mas Deus, na sua suprema sabedoria, já te diz: esforça-te e anima-te. Não deixa o desânimo ser mais forte do que a sua fé. Não deixa o desânimo ser maior do que a sua busca pelo Senhor. Esforça-te e anima-te. Ou seja, muitas vezes você vai ter que pisar na sua alma, pisar na sua carne e dizer: eu vou fazer porque o Senhor me chamou para fazer. Muitas vezes você vai pisar na sua vontade, muitas vezes a sua vontade é desistir, é desanimar, é parar, é retroceder, é não fazer mais nada, mas o Senhor te diz: esforça-te e anima-te. Ou seja, Deus quer que nós nos animemos com a obra dEle. Existem tempos e períodos, existem estações, como temos falado nesses últimos dias, e meu amado, vai haver estações de inverno na sua vida espiritual, aonde a vontade é você ficar debaixo das cobertas. Mas Deus te diz: anima-te. Quem já não passou pelo período em que a vontade é dormir, e quando acordar, dormir de novo. E acordar só depois que o problema passou. Quem que nunca passou por isso? Por quê? O ser humano não foi feito para passar por problemas. O ser humano não tem estrutura psicológica, física, para passar por problemas. E quando o problema vem, tua alma quer buscar um local de repouso. Dorme. Já viu aquelas pessoas que quando tem problema, dorme e dorme? Não precisa nem de calmante. Sabe o que é isso? Fuga. Irmão, esforça-te e anima-te. Não se entrega a esse sentimento.
Não se entrega, porque dormir não vai resolver o problema. Então vai, batalha, enfrenta, confronta, e Deus vai ser o teu advogado. O Senhor vai à sua frente. Era isso que Moisés estava dizendo para Josué: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Verso 8, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te espantes, antes esforça-te e tem bom ânimo. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que guerrear, você tem que batalhar. Meu amado, existe um sentimento de depressão, de angústia, que quer te levar a enterrar aquilo que Deus te deu, quer te levar a desistir dos sonhos, dos planos, dos projetos que Deus te deu, mas você não pode se entregar a esse sentimento. Você tem que se esforçar para não pecar, você tem que se esforçar para andar reto diante do Senhor, você tem que se esforçar para ler a palavra de Deus, você tem que se esforçar para meditar no livro desta lei. É uma questão de disciplina. Criar uma disciplina de leitura da palavra de Deus, não para cumprir um calendário, não, eu tenho que ler a Bíblia em um ano, não, mas para que a palavra de Deus te alimente, para que a palavra de Deus seja renovo na sua vida. Criar uma disciplina de oração, esforçar-se para ter um tempo com Deus diário. Nós precisamos buscar ao Senhor. Quando você olha para o ministério de Jesus, meu amado, Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele tinha um relacionamento com Deus coletivo, com todo o povo. Ele tinha um relacionamento com Deus, com o seu grupo ministerial, os 12. Dos 12 ele tinha 3 ou 4 que era mais chegado. Dos 3 ou 4 ele tinha 2, que era Pedro e João. E chegava momentos que eles falavam: agora vocês, ficai-vos aqui que eu vou sozinho orar ao Senhor. Ele tinha um relacionamento coletivo com o povo, com os 12, com 4, com 2, mas era necessário, alguns momentos, ele sair do meio do povo e subir ao monte e orar sozinho. Existem situações que Deus só vai falar contigo quando você estiver só. Há um local de intimidade com Deus que você não entra com ninguém. É um particular de Deus e você. Por isso que Jesus ensina: quando orares, fecha a porta do teu quarto, entra tu e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar em glória. Irmão, existe algo de Deus reservado para você, quando você tem um momento pessoal com Deus, uma devocional com Deus. Agora, isso não é fácil fazer, vai necessitar de um esforço, vai necessitar de uma disciplina, porque se você for esperar ter tempo para fazer isso, sabe quando você vai fazer isso? Nunca. Principalmente as donas de casa. Acorda, tem que fazer o café da manhã. Acabou de fazer o café da manhã, tem que lavar a louça, já tem que fazer o almoço. Acabou de fazer o almoço, já tem que lavar a louça do almoço, porque já tem à tarde alguma refeição, alguma coisa. Acabou a refeição da tarde, já tem a janta. Acabou a janta, já tem que lavar a louça. Tem que dormir, acordar para fazer o café da manhã do dia seguinte. Se você for esperar não ter serviço para ter um tempo com Deus, você não vai ter tempo com Deus nunca. Só que nós temos que parar um momento e ver e discernir o que é urgente e o que é mais importante. Porque as coisas urgentes sempre ocupam o lugar das coisas mais importantes. Todo momento que você separar para ter uma intimidade com Deus, vai tocar a campainha, vai tocar o telefone, alguém vai ligar e falar: mas é urgente, você tem que fazer agora. Tirania do urgente. Quer ocupar o lugar daquilo que é mais importante. Mas quando você se esforça e tem uma disciplina, não, esse horário eu separei para o meu Deus. Não vou atender telefone, não vou atender celular, não vou atender campainha, vou falar com Deus.
É um momento que Deus reserva para também falar contigo. Nós precisamos disciplinar as nossas vidas para nos esforçar, porque estamos no curso deste mundo, e meu amado, se você for levado, é impressionante como os valores são mudados. Muitas vezes você acha um absurdo passar 10 minutos de joelho em oração na presença de Deus, mas não acha um absurdo ficar 4 horas em frente a uma televisão. Acha um absurdo passar 15 minutos em oração com o Senhor, mas não acha um absurdo passar 3 horas em frente a uma internet. Quantas vezes os valores são distorcidos? Quantas pessoas acham um absurdo dar 10 reais de oferta na igreja? Pega 10 reais e vai no McDonald's ou vai no shopping. O que você vai fazer com 10 reais? Nada. Valores distorcidos. Mas se você quer a bênção de Deus, esforçai-vos e animai-vos. Esforça-te e anima-te. Segundo Crônicas, capítulo 15. Segundo Crônicas, capítulo 15. Grande parte das pessoas desistem de tentar porque não são reconhecidos. Grande parte das pessoas desanimam por não receber a glória humana. Irmão, um casamento não acaba porque não dá mais. Ele acaba porque desistiram de tentar. Uma situação, ela não acaba por não ser mais possível, mas ela acaba quando você desiste de tentar. E quantas situações as pessoas deixam porque não são reconhecidas, porque ninguém viu o que eu fiz, ninguém valorizou, ninguém agradeceu. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo aquilo que você faz, diz a palavra de Deus que você tem que fazer como se você fizesse ao Senhor. Teu trabalho secular, você tem que fazer o melhor para glorificar o nome de Deus. O seu dia a dia, você tem que dar do seu melhor para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que você faz, você tem que fazer como se fizesse ao Senhor. Você não está fazendo para o chefe, para o patrão, você não está fazendo para a esposa, para o marido, você não está fazendo para A, B, C, D, para o pastor, para a igreja, você está fazendo para o Senhor. Quando você entende que tudo aquilo que você faz para o Senhor, você entende que para o Senhor você tem que fazer o melhor. E quando você entende que você está fazendo para o Senhor, está fazendo o seu melhor, então Deus te recompensa. Toda obra que você faz tem uma recompensa. Esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Pastor Leif passou por situações difíceis, muito difíceis. Houve um tempo em que ele estava estudando em Londres e que ele foi morar na casa de uns indianos. Faz tempo que ele não conta esse testemunho. Ele foi morar na casa de uns indianos. E os indianos que ele foi morar eram os mais porcos do mundo. E o Leif tem excesso de zelo por limpeza. Só que a família tinha um quintal imenso do lado de fora da casa, gramado. Sabe o que ele fez? Foi cortar a grama do quintal todinho. Foi limpar todo o quintal. Quando ele entrou dentro da casa, o quarto que ele dormia, o sótão que ele dormia, tinha aranhas desse tamanho assim. Aquelas pernas peludas, enormes. Sabe o que ele fez? Limpou toda a casa. E
depois, os indianos tinham uma seita que tudo eles achavam que era Deus. Não pode matar a formiga porque a formiga é um Deus. Não pode matar um inseto porque o inseto é Deus. E caíram nessa utopia. E depois de tudo que ele limpou, o homem cismou que o Leif era a encarnação de um filho dele que tinha morrido. Vou pedir para ele contar esse testemunho qualquer dia para vocês ouvirem. E ele ficou revoltado, começou a orar, começou a chorar. Senhor, eu não vou fazer mais nada nessa casa também. Eu não aceito isso, isso, aquilo. E ele ouviu o Senhor falando: tudo o que você fez para mim. E sou eu que vou te recompensar. Então, irmãos, existem situações que nós não vamos ter o reconhecimento humano, o reconhecimento natural, mas temos uma recompensa divina, celeste. Então, esforçai-vos e não esmoreça, não desfaleça a vossa mão, porque toda a vossa obra tem uma recompensa quando você faz o melhor, como se fosse ao Senhor. Se dedica pelo zelo do nome do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 25, vira aí 2 páginas. 25, verso 8. 25, 8. Se, porém, fores fázio, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. O que acontece aqui? Quando você se esforçar e se ensoberbecer pelo que você está fazendo, então você vai cair nessa situação. Mas quando você entende que a força que você necessita para se esforçar vem de Deus, Deus vai honrar a sua posição. Verso 9. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. A tua recompensa não vem do homem, não é uma recompensa humana, não é uma recompensa natural. A tua recompensa vem de Deus, meu amado. Então se esforça, não desfaleça a tua mão, porque toda a tua obra tem uma recompensa e o Senhor vai à frente de todas as coisas. Na situação de Senaqueribe, quando invade Judá, Deus destrói todo o exército de Senaqueribe, segundo Crônicas, capítulo 32, segundo Crônicas 32, verso 7. Deus fala ao povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você está numa batalha, você está numa luta, mais é o Senhor que está conosco do que os que estão com ele. Pode ter um exército se levantado contra ti, mas, meu amado, maior é o Senhor que está contigo. Então não entrega os pontos, não abre mão da vitória, não se entrega. A palavra do Senhor nos diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Existem pessoas que qualquer batalha se entrega. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai, Senhor, meu Deus, isso não podia ter acontecido. Meu amado, tudo que acontece, Deus tem um propósito. E Deus tem como transformar a maldição em bênção. Então todas as coisas contribuem para o bem dos que amam e servem a Deus. Descansa no Senhor, se esforça, investe a sua vida no Senhor, porque o Senhor vai te dar a recompensa. E o último texto. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que da que tem marido.
Até a estéril, até das que não têm filhos, o Senhor diz: esforça-te e clama. Esforça-te e clama. Deus quer te levar a um nível mais elevado, mas para que você possa alcançar esse nível mais elevado, você tem que se esforçar. Deus nunca chamou ninguém que estava parado sem fazer nada. Todos que o Senhor chamou estavam trabalhando, estavam se dedicando, estavam dando do seu melhor. Gideão estava malhando trigo no lagar. Os discípulos, quando Jesus escolhe, estavam pescando. Meu amado, quando o Senhor chama, o Senhor quer te encontrar se esforçando. O Senhor quer te encontrar dando o seu melhor. E Deus vai usar aquilo que é o seu melhor. É interessante o treinamento de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, Deus chamou fazendeiros, Deus chamou pessoas do campo. Existem profetas que eram fazendeiros, existem profetas que eram dos mais diversos ofícios que se existem. E a todos que Deus chamou, Deus usou o que eles tinham para que pudesse abençoar a sua obra, para que pudesse abençoar e transformar o seu chamado. Mas a todos eles o Senhor diz: esforça-te. Esforçai-vos e animai-vos. Existem momentos que o diabo vai tentar bater um desânimo em você. Esforça-te. Esforça-te e anima-te. Deus te chamou para ter o melhor e para dar o melhor do que você tem, para que você possa realmente tomar posse daquilo que o Senhor tem feito como melhor, para que você possa desfrutar do melhor do Senhor. Você tem que se esforçar. Não importa qual seja o seu chamado, não importa qual seja o seu ministério, não importa qual seja a área que o Senhor quer te usar. Meu amado, nós não podemos apresentar um louvor de qualquer jeito para Deus. Se é para Deus, temos que nos esforçar. Você já é formado, faça um outro curso, faça uma graduação, vai buscar, vai ver, vai estudar as melhores técnicas. Você já conhece o assunto, já domina o assunto. Existem outros cursos de aperfeiçoamento, vai estudar. Os músicos seculares do mundo não podem parar de estudar. Por que os da casa do Senhor querem apresentar de qualquer jeito? Ah, irmãos, é para o Senhor mesmo, né? Já viu aqueles irmãos que vai louvar? Irmãos, não deu tempo de ensaiar, eu estou com a voz bem ruim, mas, irmãos, não repara, é para o Senhor, tá? Se fosse para os homens, você poderia cantar de qualquer jeito. Mas por ser para o Senhor, você tem que dar o seu melhor. Não é só no louvor, em todas as áreas, na ministração da palavra. Eu estudo teologia há 11 anos. Estou acabando a segunda pós. E estou procurando qual pós que eu vou fazer o ano que vem. Porque tudo que eu aprendi é que eu não sei nada e que eu preciso estudar. Por quê? Principalmente a palavra de Deus é uma coisa inesgotável. É uma coisa que você tem que se dedicar para fazer o melhor. Porque é para Deus. E amados, nós temos que aprender a elevar o nível daquilo que a gente faz para o Senhor. Por maior e melhor que seja o nível que você está fazendo, sempre tem um nível mais elevado de glória no reino espiritual. Quantas pessoas, por anos e anos e anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi roubada, porque se convertia, parava de estudar, parava de fazer faculdade. Aos mais velhos, mais antigos na igreja, sabe do que eu estou falando? Por anos e anos e anos, denominações pregaram, irmãos, coisas por ignorância. Não precisamos estudar, porque Jesus está voltando mesmo, então a gente não precisa estudar. Eu lembro que quando eu fui começar teologia, há 11, 12 anos atrás, eu estava numa vigília,
E comentei com um pastor que iria iniciar teologia. Não, meu pastor, não faça um negócio desse. Jesus já está voltando, para quê que você vai ficar 4 anos no seminário? Já pensou se não tivesse estudado? Quando fui começar a pós, pastor, quantas pessoas? Para que você vai estudar? Você já se formou, não precisa mais. Irmão, Deus tem um chamado na sua vida, e eu acabo com o mesmo versículo que eu iniciei. Procura, se esforça, batalha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como disse o pastor Scott nesses dias, não basta ser usado. E ainda ontem no café da manhã, o pastor Aguiar também disse, qualquer um pode ser usado. Deus usou a mula, Deus usou Ciro, Deus usa até o diabo. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas o fato de ser usado por Deus não te dá respaldo nenhum para dizer que você foi aprovado por Deus. Porque naquele dia, muitos dirão, mas Senhor, expulsei demônios em Teu nome, profetizei em Teu nome, falei, curei em Teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe o que acontece? Eram usados, mas não eram aprovados. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não se envergonha e que não é uma vergonha para o Evangelho também. Tem muito que é uma vergonha para o Evangelho. Ainda diz que é crente. Não, procura apresentar-te a Deus aprovado. Será que você tem sido aprovado por Deus ou somente usado por Deus? Quantas vezes você fala uma palavra e as pessoas falam, puxa, acho que foi Deus que usou tua vida para falar isso para mim. Isso não tem recompensa nenhuma, não tem glória nenhuma. Mais do que ser usado, o Senhor quer que você seja aprovado. E a aprovação de Deus é um particular de você e Ele. Eu não posso dizer quem aqui está sendo aprovado, quem não está sendo aprovado. Nós podemos dizer quem está sendo usado, mas quem está sendo aprovado é cada um com Deus. Que nessa noite você possa parar e refletir. Você tem sido realmente aprovado por Deus? Pai de poder e de graça, eis a sua palavra, Pai, que nos ensina e nos ordena, Senhor. Não nos pede e nem nos dá opção, mas nos ordena. Esforça-te e tem bom ânimo. Que possamos nesta noite nos esforçar para dar o melhor. Possamos nesta noite nos esforçar, ó Pai, para fazermos o melhor, porque é para o Senhor. Seja na música, seja na intercessão, seja no diaconato, seja como membro, seja como qualquer profissional, ó Pai, que possamos nos esforçar para sermos o melhor, porque é para Ti, Senhor. Convém que o Teu nome cresça e o nosso diminua. A cada dia, Senhor, renova as forças de cada um. Pai, levanta o caído. E ao que está desanimado, ó Pai, que possa entender que o Senhor nos chamou para nos animarmos, esforçarmos e nos animarmos. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, a cada vida que clama. Manifesta a Tua glória, o Teu poder. Abençoa, Senhor, os Teus filhos nesta noite, que possam entender a responsabilidade que temos de nos esforçar, de nos dedicar, de fazermos o melhor para que o Teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém
e amém.